Olá, todos prontos aí com calculadora, papel, caneta na mão? Essa é a nossa segunda videoaula sobre custos de produção e hoje também faremos a parte de formação de preço aí para a raiz de mandioca, né? Esse foi o nosso exemplo escolhido, né? A cultura escolhida para a gente poder trabalhar esse tema de custo de produção. Na aula anterior, a gente já viu lá as definições do que seria custos fixos, do que seria custos variáveis, né? E hoje a gente vai para a parte mais prática. Então, se ainda não pegou os materiais para estar calculando junto com a gente aqui nesse exemplo, pausa o vídeo, vai lá, pega os materiais para a gente poder calcular e concluir essa aula, né, sabendo aí fazer o custo de produção, tanto aí para a cultura da mandioca ou para alguma outra cultura, né, produzida aí pelos agricultores. Então, como a gente já tinha visto anteriormente, né, todos os itens que compõem aí os custos fixos. Então, nessa primeira tabela aqui, que a gente está apresentando, estão os itens aí já com seus valores, né? Então, lá nos custos fixos, um dos primeiros custos era a remuneração da terra. Para o nosso exemplo aqui, a gente considerou, só recapitulando, a mandioca, o cultivo de mandioca de sequeiro, tá? A gente, se já esquecer aí, volte lá na primeira videoaula, relembre lá, e a gente vai seguir aqui agora. No caso de remuneração da terra, para a cultura de mandioca de sequeiro, né, o objetivo final geralmente é o processamento aí dessas raízes, né, com mandioca ou com polvilho, e o ciclo delas são de 18 meses aí aproximadamente. Então, para um arrendamento de um mês ou de 18 meses para uma área de sequeiro, né, fica em torno de R$ 1.500, segundo alguns levantamentos aqui. Isso para a área de sequeiro, não para a área irrigada. Manutenção de benfeitorias, né, a gente fica em torno de R$ 230. Depreciação de ferramentas, em média, de R$ 100 para a cultura da mandioca. Mão de obra, né, do produtor, que a gente também já falou lá, que fica como um custo fixo. Essa mão de obra, né, ela geralmente ocorre da seguinte forma: vai ter a mão de obra que é do produtor, que é custo fixo, e vai ter também a mão de obra, né, que a gente vai ver na próxima planilha, que é custo variável, que geralmente é a mão de obra que ele contrata para apoiar durante aí o desenvolvimento dessa atividade, né, do cultivo, no caso, o cultivo da mandioca. Então, para o preparo de solo, por mais que seja, ele contrate o serviço lá, talvez com tração animal, ou talvez aí com também o preparo mecanizado, esse preparo vai estar lá nos custos variáveis. Mas aqui vai entrar também uma diária, porque enquanto esse serviço estiver ocorrendo, o produtor também vai estar lá à disposição, vai estar apoiando, mexendo numa cerca, acompanhando aquele serviço. Então, a gente está considerando uma diária do produtor para o preparo de solo. Uma diária aqui na região é R$ 60, então o valor total de R$ 60. Preparo de manivas. Ele vai adquirir, ou comprar, ou vai coletar da própria área, né? Mas aí, para preparar essas sementes, né, essas manivas, cortar, selecionar, o total aí para plantar 1 hectare, ele vai gastar aí em média 2 diárias, né, para poder fazer esse serviço. E aí, a diária de R$ 60, vezes 2, a gente vai ter aí R$ 120, certo? Para o plantio, né? Esse plantio de 1 hectare, ele vai gastar aí umas 4 diárias, sendo que 2 vai ser dele e vai entrar aqui nos custos fixos. Então, 2 diárias a R$ 60, R$ 120. Tratos culturais, né? Os tratos aí, o mais comum aqui vai ser só a capina mesmo, ele não trabalha não faz nenhum controle aí de pragas, nem de doenças, né? Então, assim, o mais comum aí, ele não faz monitoramento de pragas. Então, plantou, vai capinar e depois colher, né? Então, assim, ao longo dos 18 meses, vai acontecer aí, em média, de 5 capinas, né? Um total de 25 diárias, sendo que 10 dessas diárias vai entrar como custo fixo, que vai ser do próprio produtor, e as demais a gente vai ver lá depois nos custos variáveis.
Então, 10 diárias dele a R$60, R$600. Colheita, né? Então, para essa colheita também, ele geralmente, como o destino aí final vai ser o processamento, então colhe um grande volume durante o período de colheita, né? Assim, o máximo que puder, colhe para ir para as casas de farinha, né? Para ir para as agroindústrias. Lembrando que essa agroindustrialização, que ela é bem artesanal, a gente vai falar na terceira videoaula. Então, 2 diárias dele vai gastar em torno aí de 10 diárias para colher 1 hectare. Mas aí, em média de 2 diárias vai ser dele, né, R$60, R$120. Somando aí, R$1.500, tá? Só lembrando, o Sidney está aqui comigo nessa videoaula, vai me apoiar aqui na hora de fazer essas contas. Sidney, eu quero que você confere aí esses números, pode ser? Sidney? Pode ser. Pronto. A gente está aqui para dar suporte mesmo nessa sala de aula virtual que a Suzane está coordenando hoje. Tá bom, então soma aí só para conferir esses números. R$1.500 da remuneração da terra, mais R$230, que for equivalente à manutenção de benfeitorias ao longo aí do ciclo da cultura, R$100 de depreciação de ferramentas, tá acompanhando? Sidney, tá acompanhando? Sim. R$60 de mão de obra para o preparo do solo. Ok, o que mais? R$120 aí de 2 diárias, equivalente ao preparo das manivas. Isso, mais o quê? R$120, equivalente a 2 diárias do plantio. Ok. R$600 de 10 diárias, referente aí aos tratos culturais, nesse caso somente capina. Ok. E R$120 referente a 2 diárias aí da colheita. Temos o total de 600 mais 120, é isso? isso. Ok. Temos 2.850, é isso? Isso, então temos 2.850. Aí o produtor vai dizer assim, Suzy, mas eu já estou ali no sítio, já estou ali na propriedade, eu já vou fazer esse serviço. Sim, claro, mas esse custo aí, como a gente falou na primeira videoaula, de mão de obra, na hora de fazer o custo de produção, qual é o custo para produzir aquele determinado alimento, aquele determinado produto, tem que incluir a mão de obra do produtor, né? E a gente falou lá na primeira videoaula também, por exemplo, se tiver outras atividades aí que são realizadas, né, pelo produtor, pelo agricultor, né, então deve ser colocada. Então, para qualquer cultura que a gente vai fazer o curso de produção aí, então a gente tem que lembrar primeiro de todas as atividades que são desenvolvidas para produzir aquele determinado alimento. Então, lembrou as atividades, a gente vai lá agora calcular a média de tempo, né, gasto ali dedicado pelo produtor, e aí vai colocar o preço nessa hora. Então, assim, na nossa região aqui é R$60 a diária, mas de repente ele não gasta o dia todo, né, gasta 3 horas, aí a gente vai fazer por regra de 3 aí, ver a proporcionalidade daquela hora, né, então, é basicamente isso. Mas dos preços fixos, no caso que a gente já falou na primeira videoaula, seria esses custos aqui. Agora vamos lá para os nossos custos variáveis. Então, a gente vai ter a maniva, né? Vai ser o nosso primeiro custo variável. Como eu falei, a compra em metros cúbicos, né? Em torno de 4 metros cúbicos aí para poder plantar um hectare. Cada metro cúbico aí é R$230. Então, vai dar R$920. A gente falou também na primeira videoaula, né? Não, essa maniva já é minha, eu tenho ela lá, mesmo assim a gente tem que colocar o valor, porque se você não fosse plantar, poderia comercializar, você poderia fornecer para os animais, por exemplo, se torna ração, se torna um alimento ali para o animal. Se você não tivesse essa ração, teoricamente você teria que comprar, né? Então isso é um custo, então você tem que colocar, né, embutir aí na hora de fazer a formação de preço o valor da maniva. Preparo de solo, né, 2 horas, geralmente acontece muito hoje mecanizada, então a R$150 a hora, daria aí R$300. Plantio, já foram 2 geras lá do produtor nos custos fixos, que ele vai contratar mais 2
2 diárias a R$60, né, R$120. Os tratos culturais, que para ao longo do ciclo da cultura aí vão ser 25 diárias, né, são 5 tratos culturais, cada período aí, né, de capina vai gastar em torno de 5 diárias, vão ser 25. Então, 10 foi do produtor, 15 diárias aqui vai ser contratadas. Então, entra também custo variável. Então, 15 vezes 60, R$900. Né? Colheita, como a gente falou, foi 2 do produtor, mais 8 diárias aqui contratadas, né? Vezes 60, que é a diária, vai dar em torno aí de 480. Aí vamos lá somar, Sidney, e conferir esse valor aqui novamente. 920 é referente à maniva. Isso. Mais 300, mais 120, mais 900, mais 480. Tá perfeito, 2.720. Pronto. Então, aí a gente já tem agora o nosso custo, né? Fixo e o nosso custo variável. Observando aqui que o custo fixo ele acabou sendo um pouco mais elevado do que o custo variável, né? Então, aqui, agora a gente observando o custo fixo e variável, né? E quando a gente somar isso aqui, a gente vai ter um total aí de 5.570. Confere isso aí para mim, Sidney. 2.850 mais 2.720. 5.570, é isso? Certinho a sua conta aí, 5.570. Então, aí a gente tem o nosso custo fixo. Aí vamos lá para mais uma consideração importante. Isso foi para produzir, o custo para produzir durante 18 meses, né, aí 1 hectare de mandioca. Agora, como é que a gente vai saber se for o que a gente gastou? Como é que a gente sabe por qual preço a gente vai vender ali o quilo daquela mandioca? É o que a gente vai ver de agora para frente. Nessas próximas planilhas aqui. Então, a produção estimada, né, por tonelada em hectare, né, naquela hectare. Então, assim, o peso médio de plantas, vamos lá recapitular também da primeira aula. Lembra que a gente falou que era um espaçamento, né, de 80 centímetros por 1 metro, que daria 12.500 plantas, né, a gente até pediu vocês para anotar isso. Então, daria 12.500 plantas, porém ia ter uma perda estimada de 20% e nos restaria aí 10.000 plantas no final para a colheita. Isso pode ser menos, isso pode ser mais, né? Por isso que isso aqui, aqui é um exemplo de uma realidade que, de repente, não se adeque para a realidade de outras pessoas, de outros agricultores. Então, por isso que cada produtor tem que fazer, porque assim, existe uma variação, né, de fertilidade de solo, existe uma variação aí de condição climática, então, o ideal é que cada produtor faça, ou pelo menos aí, por comunidade, faça uma média, né, e tenha um valor aí médio por comunidade, mas o ideal mesmo é que cada produtor, porque assim, o solo é diferente, o clima de região para região, ele é diferente, a fertilidade de solo e de clima de uma comunidade é diferente de outra comunidade. Às vezes acontece essa variação até mesmo dentro da própria comunidade, né? De uma propriedade rural para outra. Né? Mas para essa condição aqui, para esse exemplo, então aí restou 10.000 pés, né? 10.000 plantas, e cada planta ficou com uma média aí, lógico que tem pés que você vai colher 1 quilo, 4 quilos, né? Até 5 quilos, 1,5 quilo, mas ficou uma média aí de 2 quilos, 238 gramas por planta, né? De raiz. Cada planta daquela vai produzir 2 quilos, 238 gramas. Se a gente for comparar, né, aos estudos aqui da região Nordeste, principalmente a região mais semiárida, é uma produtividade boa, né? A gente tem regiões aí que conseguem a produção de 16 toneladas, geralmente é essa a produtividade aqui da região. Mas, aí, assim, depois a gente vai avaliar por quê, além da fertilidade e condições climáticas, que outros fatores também podem influenciar aí nessa produtividade. Né, a gente fala um pouquinho na frente sobre isso. Mas para esse exemplo aqui, a produção, certo? A produção final foi de 22 toneladas e 380 quilos.
naquela hectare. Então, aí a gente vai lá agora valorar para cada quilo, então, produzido, quanto que eu tenho que embutir na hora de vender, por exemplo, referente à remuneração da terra. Então, a gente vai para a regra de 3 simples, né? Se para produzir 22.380 quilos eu gastei R$ 1.500 de remuneração da terra, né? Então, para produzir 1 quilo, eu gasto quanto? Né? Se eu fosse produzir só 1 quilo, eu gastaria quanto? Aí eu tenho que fazer essa regra de 3. Lógico, quanto maior a produtividade, quanto maior eu produzir naquela área, menor vai ser o meu custo de produção. Então, assim, por isso que a gente tem que se atentar a isso. Quanto maior a minha produção, menor é o meu custo de produção. Quanto menos eu produzir naquela área, mais caro vai ser meu custo de produção. Né? Eu vou estar plantando na mesma área, dedicando o mesmo tempo praticamente, mas se eu não tiver uma boa produção, meu custo vai ficar alto. Né? Na hora de comercializar, muitas vezes aí a gente pode até pagar para produzir, pagar para vender. Então, para esse caso aqui, agora vamos lá, então, regra de 3 simples, e vocês podem anotar aí, ó. Se para 1.500, ou se para produzir 22.380, eu gastei R$ 1.500, aí põe lá embaixo dos 22 mil, 1 quilo, eu vou gastar quanto? Aí eu vou ter X. Aí já está a resposta para vocês, a gente já calculou, né? Então, vai gastar aí 0,0667 centavos, né? 6 centavos, quase 7 centavos, para produzir 1 quilo. Então, em cada quilo eu tenho que incluir isso na hora da venda. Benfeitorias. Para produzir as 22 toneladas aí, né, a gente vai fechar com 22 toneladas aqui para não ficar repetindo os 3.380, mas para produzir essa quantidade aí, vai gastar aí 230 de benfeitorias. E para produzir 1 quilo, quanto que a gente gasta? Regra de 3 simples, tá? Pode calcular. 230 está para 22.380, assim como 1 está para X. Aí vocês vão, né, multiplicar, fazer o cruzamento aí, né, e calcular aí o valor do X. Depreciação de ferramentas, né, R$100. Da mesma forma, se para produzir os 22 mil quilos, 380, eu gastei R$100, para produzir 1 quilo, né, eu vou gastar quanto? Da mesma forma, regra de 3 simples, então, multiplica 1 vezes 100 dividido por 22.380. Então, a gente vai achar 0,004, menos de 1 centavo, mas tem que incluir, porque lá no final, na venda, para saber o custo de produção, esses valores têm que estar inclusos. Menos de 1 centavo, use sim, menos de 1 centavo, porque isso em 1 quilo, mas quando a gente calcular aí o total de 22 mil quilos, vai dar R$100, né? Então, é um valor significativo. Mão de obra do produtor, preparo do solo, né? Então, aí isso aqui é dos nossos custos fixos. Então, R$60, né, gastou aí para preparar o solo, para produzir 22.380, da mesma forma. E aí, para produzir 1 quilo, eu vou gastar quanto? Então, você vai pegar 1 vezes 60, dividido por 22.380. E aí, a gente vai achar 0,003. Preparo de manivas também, né? R$120 lá, que foi a mão de obra do produtor, né? R$120 está para 22.380, né? E para 1 quilo, né? Quanto que está? Então, 1 vezes 120 dividido por 22.380. E a gente tem 0,05. Plantio repete o mesmo cálculo, tratos culturais da mesma forma, né? R$600 vezes 1, que é 1 quilo, dividido por 22.380. E a gente vai ter aí 0,027, né, centavos, quase 3 centavos. Colheita, né, R$120, que foi mão de obra do produtor. Então, R$120 gastou para essa colheita de 22 toneladas, né, 380 quilos. Então, 120 vezes 1 dividido por 22.380 quilos. A gente tem 0,005 centavos. E aí, agora é só somar esses valores e a gente vai saber o custo de produção de 1 quilo,
né, de raiz de mandioca. Então, somou, Sidney, tá certo esse cálculo aí? Tá conferido, são 13 centavos de custo fixo para se produzir 1 quilo de mandioca. 1 quilo de mandioca, isso. E aí, agora a gente tem do nosso lado, né, aqui da tela, o custo, né, variável. Então, da mesma forma, gente, então, assim, não tem cálculos difíceis, né? É somar, dividir, subtrair e regra de 3 simples, né? Então, assim, precisa adotar a regra de 3 simples. Então, é um cálculo mais difícil que tem para fazer, que a gente vê lá desde o nosso ensino fundamental, né? Então, assim, é só voltar aí, recapitular. Qualquer dúvida também pode chamar a gente, né? Os ACRs aí tem todo o acesso. Se tiver dúvida, a gente está à disposição para ensinar a fazer esse cálculo. Mas aí vamos aqui voltar também para o nosso custo variável. Então, as sementes de maniva, né? Gastou R$920 com sementes para poder produzir 22 mil quilos, 380. Para produzir 1 quilo, quanto que eu gastaria de semente de maniva? Né? Então, 920 vezes 1, dividido por 22.380. A gente vai ter 0,41 centavos, né? Praticamente aí 4 centavos. Preparo de solo, né? Foi R$300 para produzir aí essa quantidade de mandioca. Então, né, eu vou ter o gasto aí de 0,13 centavos, né? Praticamente aí 1 centavo. Plantio, R$120, né? O plantio gastou R$120 e custo variável está para 22.380, né? Assim como 1 quilo está para X. Então, 120 dividido por 22.380. Tratos culturais, R$900, né? R$900 está para 22.380, assim como 1 está para X. Então, 1 vezes 900, 900, 900 dividido por 22.380, né? Eu vou ter aí 0,4 centavos. Colheita, né? Parte dessa colheita aí foi terceirizada, foi mão de obra contratada, então por isso que o custo variável aqui é maior do que o custo fixo lá de colheita, né? R$480, que foram as mãos de obra contratadas. Então 0,020 ou 0,021, né? Que foi o cálculo, a resposta de R$480 para colher aí 22.380 e 1 está para X. Então 1 vezes 480 vai dar 480 dividido por 22.380, 0,2 centavos aproximadamente. Somando tudo, o Sidney já somou, não sei, mas a gente Já, tô rápido aqui, viu? Deu 12 centavos. 12 centavos. Então, a gente tem aí 12 centavos. Isso aqui é prática, Sidney, não tem outra forma mesmo de aprender se não praticando. Né? Então, assim, a parte mais difícil mesmo é fazer aí essa regra de 3. Os demais é levantar quais são os custos, o que é custo fixo, o que é custo variável, é trazer para a planilha, né? Para quem trabalha com Excel, então isso aqui faz tudo no Excel, coloca as fórmulas, é muito rápido e muito prático para fazer. Mas, assim, antes de ir para o Excel, pode treinar aí na mão mesmo, porque aí aperfeiçoa o cálculo e tem clareza de como calcular isso. Né? Então, a gente Eu sugiro que o ACR pratique o uso do Excel, né? E especialmente nos casos das agroindústrias, este uso de planilhas ele vai ser fundamental para fazer todo o controle de produção dos produtos, né? Porque se você imagina, esse aqui é o custo de informação, o custo de produção da mandioca, da raiz da mandioca. Se numa agroindústria você tem a produção de 10 itens, 10 produtos diferentes, você vai precisar fazer essas continhas para 10 produtos. Então, é importante que você tenha planilhado para facilitar a vida. Sim. E aí, assim, na agroindústria se torna mais fácil, porque o custo fixo, ele é igual para todos, né? A gente pode pensar em uma outra aula para fazer esse exemplo para a agroindústria, porque o custo fixo, ele é único para todas as receitas, não importa qual a formulação que você vai produzir, o custo fixo, ele é o mesmo. Né? Só vai mudar o variável que vai ser a formulação lá, a receita. Então, isso muda. Então, o custo fixo você vai fazer uma vez por ano só, e aí você vai ver quantos centavos tem que adicionar, quantos reais, né? É de custo fixo para rodar aquela agroindústria.
porque não vai mudar muita coisa, a depreciação de equipamentos, a mão de obra, tal, energia. Então, esse custo fixo aí para a agroindústria é mais tranquilo. Uma vez no ano só existe a necessidade, eu não sei se trocar um equipamento, tal, aí a cada 6 meses, mas aí a cada um ano, ou também, assim, se tiver muita variação lá em energia, tal, então pode estar fazendo também mensal. Mas se não tiver muita variação, se tiver uma produção aí regular mensalmente, então esses custos eles se mantêm aí ao longo do ano, ao longo dos meses aí, né? Então, aí assim, tem que ficar atento. Mudou muito a energia, aí a gente vai trazer quais são os elementos, por exemplo, lá, quais são os custos fixos, aí você vai analisar, não, está mudando muito a água, aumentou muito o consumo, energia aumentou muito o consumo, porque isso tudo é custo fixo dentro da agroindústria. E aí teria que mudar. Mas assim, a gente deixa para falar disso, e talvez a gente não estava certo ainda de fazer a formação de preço para produtos agroindustrializados, no caso aí de subprodutos, né, da mandioca. A ideia é fazer apenas do polvilho depois, mas a gente pode pensar nessa possibilidade. Enfim, então aqui a gente tem o nosso custo fixo e o nosso custo variável para a produção, né, aí da mandioca. E a gente vai lá agora para finalizar isso, né, para formar o preço. Então, o custo de produção, como a gente já tinha dito, é custo fixo mais custos variáveis. Então, nosso custo fixo foi de 13 centavos, nosso custo variável de 12, somando aí, a gente tem, né, 25 centavos. Então, o preço que gastou para produzir 1 quilo daquela mandioca lá foi 25 centavos. Agora, sim, eu quero voltar aqui só para fazer uma reflexão com vocês. Imagina se essa produção aí, Sidney, tivesse sido de 10 toneladas só, por hectare. A gente praticamente iria dobrar o custo de produção. Né? Não sei se vocês conseguem entender isso, mas há exemplo aqui, ó. Digamos que a gente só tivesse conseguido produzir aí 1 quilo por pé, por planta. E tivesse sido 10 mil, isso aí. Então, 1.500, né, gastou com remuneração da terra para produzir, né, aí, no caso, 10 mil quilos, certo? 1.500 para 10 mil quilos, assim como assim como 1 quilo está para X. Então, seria aí 1 vezes 1.500, né, 1.500 dividido por 10, ou dividido por 10 mil, a gente teria aí 15 centavos, né, para produzir aí 1 quilo de mandioca. Então, a gente sairia de 6 centavos, e esse custo só de remuneração da terra, a gente teria que embutir 15 centavos, né, só para poder produzir 1 quilo de mandioca. Então, o custo aqui, ele ia dobrar, mais que dobrar, certo? E aí, assim, seguia essa lógica para todos. Né? Então, assim, aumentar a produtividade, buscar a melhoria da fertilidade do solo, né? Ver a melhor época de plantio, porque esse cultivo aqui é de sequeiro. Então, assim, antecipar, atrasar no período de chuva, isso aí vai impactar diretamente no resultado lá na colheita, na produtividade, né, do seu cultivo. Né? A fertilidade do solo, a situação ali, não só a parte química do solo, de fertilidade, mas a condição também física, né? Como é que tá esse solo? Está compactado, não está compactado, né? Como é que está isso? Então, isso aqui tudo vai refletir na hora da colheita. Eu acho que, assim, é muito importante, aproveitando o gancho da Suzane, porque, assim, como o custo de produção, ele é diluído pelo produto final, né, dentro da quantidade do produto final, então esses aspectos da produção, eles são fundamentais de serem considerados, orientação agronômica, orientação técnica, plantar em linha, né, respeitar espaçamento, considerar todo essas orientações do ponto de vista de garantir o aproveitamento máximo da área para a produção desse produto. Né? E explorar as potencialidades máximas do próprio produto também, né? Você escolher a maniva de qualidade, né? Quer dizer, você ter todo um cuidado aí no processo de plantio que te garanta a maior produtividade. Então, quanto mais produtividade, mais diluído vai estar o custo de produção no produto final. Sim. Né?
Isso que você fala de espaçamento é muito interessante, porque, assim, esse espaçamento aqui foi de 80 centímetros entre plantas e 1 metro entre linhas, né? Mas a gente vê que muitos produtores plantam aí 1 metro por 1 metro, né? Então, a cada metro quadrado, o produtor vai ter aí uma planta. Se a área, se 1 hectare são 10 mil metros quadrados, ele vai ter 10 mil plantas, né? Se ele vai ter 10 mil plantas, a gente está considerando sempre tem perdas, mas a gente vai colocar aí uma perda de 20%, que é uma perda alta, mas de sequeira é normal, né? Então, ele vai ficar aí com 8 mil plantas, né? Essas 8 mil plantas, digamos que ele vai colher 2 quilos, ele vai colher 16 mil quilos. Agora, vamos lá se ele trabalha com espaçamento aí mais adensado, né? Digamos que ele trabalha aí 1 metro por 50 centímetros. Por mais que ele vai colher talvez menos por planta, digamos aí que ele planta nisso, que ele planta aí num espaçamento desse, Suzy, as raízes vão ser menores, tudo bem, mas de repente ele colhe aí 1,5 kg por planta numa média, às vezes até mais, e perca 20%. Então, ele vai plantar 50 centímetros de plantas por 1 metro entre linhas. A cada meio centímetro ele vai ter uma planta. Se a hectare são 10, né, mil metros quadrados, então em 10 mil metros quadrados ele vai ter 20 mil plantas. 20 mil plantas a gente vai considerar aí que ele perdeu, né, 20%. Então ele vai ficar com 16 mil plantas, certo? Das 16 mil plantas, digamos que ele vai colher aí 1,5 kg por planta. 1,5 kg vezes 16 mil, dá quanto, Sidney? 24, é isso? Dá 24. 24 toneladas. Mesmo assim, mesmo produzindo menos, ali 1,5 kg, ele ainda conseguiu manter uma produção muito boa, né? Então, assim, espaçamento deve ser considerado demais aí para aumentar a produtividade. Uma outra questão também, que assim, acaba não sendo muita prática aqui na região, é uma análise de solo, que é básico da produção, né? Uma análise de solo aí, o produtor vai investir aí inicialmente R$80, né? Os anos seguintes ele vai investir aí R$45. E aí, assim, quando você pega R$80, que vai diluir, por exemplo, dentro da produção toda, é irrisório ali, é menos de 1 centavo que você vai investir por quilo para poder saber a condição química, né, química e física do seu solo, né? Adubação também é outro item que as pessoas não trabalham. Não estou falando nem de adubação mineral, não, estou falando de adubação orgânica mesmo. Muitas vezes tem um insumo aí na propriedade, né, tem o esterco, tem muitos restos de vegetais, então o pessoal não está compostando, não está curtindo esterco, esse esterco fica subutilizado, esses insumos ficam subutilizados, e que poderia estar trazendo para melhorar a fertilidade do solo. Mas isso a gente só vai ter clareza, né, com uma análise de solo em mãos para saber como é que está a situação. O que acontece muito aqui a terra, ela já vem sendo explorada aí há 40, 30, 20, 10 anos, né, ou mais. É mais ou menos isso aí. Se pegar de geração por geração. Então, acho que talvez não tenha uma área aqui que é explorada menos de 10 anos, 15 anos. E a gente tem que lembrar que o nosso solo, ele é como uma despensa da casa, né? Ele é como um reservatório aí, mas principalmente como uma despensa da sua casa. Você faz a feira lá e abastece aquela despensa. Todo dia você vai lá e você retira um alimento, você retira um nutriente, você retira um produto, vai chegar um momento que sua despensa vai ficar vazia. O solo também, ele é da mesma forma, ele tem reservatório de nutrientes. Toda vez que uma planta cresce e desenvolve, ela retira o nutriente. Se a gente não repor isso, vai acontecer isso. Ao longo dos anos, a gente só vai diminuindo a produção naquela área, porque a planta não encontra ali todos os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento. Né? Então, tudo isso são fatores que a gente tem que levar em consideração, né, quando a gente quer aumentar a produtividade da nossa área. Enfim, tem que levar em consideração isso na hora de fazer o custo, né, de produção. Para a gente finalizar aqui agora, a gente vai para formar o preço, por quanto eu tenho que vender isso. Né, e aquilo que eu falei lá na primeira aula, a gente tem que saber isso para poder vender bem. De repente, aí a raiz de mandioca esteja 50 centavos aí para poder vender. Como é que eu sei que eu estou ganhando, estou perdendo, se eu nunca notei nada disso? A gente sabe que o custo de produção aqui é 25 centavos. Então, assim, eu quero ganhar quanto em cima desses 25 centavos? Eu quero ganhar 25 centavos, eu tenho que vender para mim pagar tudo. Lembra que a mineração da terra está embutido, sua mão de obra está embutido, está tudo embutido aí, né? Tá tudo foi colocado aí. Agora, qual é o lucro? O que eu quero tirar livre disso? Né?
que eu quero tirar livre? Quando, se você vender a 25 centavos, você já vai pagar tudo aquilo que a gente colocou. Remuneração de mão de obra, depreciação de benfeitorias, né? Depreciação aí de ferramentas, de equipamentos. Você vai estar embutindo isso. Vai estar pagando isso. Agora, qual a margem de lucro que eu quero ter? O que eu quero ter de ganho livre, líquido, né? Aí a minha margem de lucro. Eu quero ter 10%? Então, 25... 10% de 25 dá quanto? 25 vezes 0, 25 vezes 0,25, né? 0,25 vezes 0,1, que é meu 10%. 0,025 centavos, mais 0,25, eu posso vender minha mandioca aí a 27 centavos, aproximadamente 28 centavos. Então, se eu vender a 28 centavos, eu vou estar ganhando aí 10%. Eu quero vender, quero ganhar 20% de lucro, né? Então, quanto que eu tenho que vender o meu quilo de mandioca? Aí você vai ver quanto que é 20% de 25 centavos. Aí você faz meus 25 centavos é o meu 100%, e 20% seria quanto? Seria X, né? E eu pego 25 vezes 20, e aí eu acho meus 20 centavos, depois eu somo com meus 25. Não sei se ficou claro para vocês, mas é regra de 3, como a gente vinha fazendo lá também. Eu tenho que descobrir primeiro quanto é 20% em cima de 25 centavos, aí depois eu vou e somo. Aí eu vou ter, né, o valor de venda. Não, eu quero ganhar 50%. Quanto que seria 50%? Né, de 25 centavos. Então, 0,25 vezes 0,5, né, de 50 centavos, eu tenho aí aproximadamente 12 centavos e meio. Então, eu pego esses 12 centavos e meio, mais meus 25 centavos, se eu vender a mandioca a 37 centavos, né, aproximadamente 38 centavos, eu vou estar ganhando 50% de lucro, certo? Então, quando a gente vai para a área toda, vamos ver se cobre os custos de produção, né? Vamos dizer que vocês vão vender ganhando 50 centavos em cima, vai vender a 37 centavos o quilo. Então, 22 mil quilos, 380, que foi o total da produção da área, vezes, né, 0,37 centavos, se comercializar essa mandioca toda aí nesse preço, ganhando 50% em cima, o valor total vai ser de R$ 8.280,60. Então, R$ 8.280,60, menos o nosso custo de produção lá atrás, vamos ver aqui qual foi, 5.570. Então, sobraria líquido aí, após pagar todos os custos, R$ 2.710,60. Então, a gente finaliza aqui. Não sei se Sidney tem alguma consideração. A minha consideração é de que o preço da maior parte dos nossos produtos agrícolas é um preço definido pelo mercado. Então, embora a gente coloque em cima aí uma intenção de ganho, né, essa margem que a gente está colocando, é uma margem que é um parâmetro para negociação, né? Porque quando a gente vai para o mercado, de fato, a gente está submetido a um preço de mercado que é muitas vezes dado já, né? Já é aquele preço e pronto, né? Então, também é importante considerar outros atributos de mercado, né? Quer dizer, diferenciações, qualidade, essa coisa dos elementos aí de identidade do produto, né? E tudo mais. Então, essa é a consideração. Muito obrigado, Suzane. Devolvo para você a palavra. Eu que agradeço, né? Espero ter deixado claro. Qualquer dúvida, a gente segue à disposição com os nossos contatos, tá? E na próxima videoaula, a gente vai fazer de um subproduto, no caso da mandioca, né? A gente vai escolher aí, então, escolhemos aí o polvilho. E se caso após também tiver interesse, a gente pode fazer um exemplo
para um subproduto, né? Para um biscoito aí já utilizando, no caso, na verdade, um produto de um subproduto, né? Que seria um biscoito. Nossa Senhora, que chatice. Seria aí um produto de um subproduto, né? Um biscoito aí à base de polvilho, por exemplo. A gente poderia fazer o exemplo, porque tem essa diferença aí no caso da agroindústria, né? Dos custos fixos, eles se mantêm aí ao longo do ano, do mês, né? Vai depender muito da observação e da movimentação da produção ali. Mas se a produção não manter constante ao longo do mês, então esse custo ele se mantém também. Certo? Obrigada e até a próxima. A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.